É um tema bem atual, né? Rejuvenescimento. Quem não quer rejuvenescimento? Hoje o tema vai ser esse, né? Nós vamos falar dos problemas, né, do envelhecimento precoce, né? E o envelhecimento não está na pele, está na musculatura que perde a sustentação. Então, esse é o tema que eu vou tentar explicar para vocês. Meu nome é Sandra Ângelo, moro em São José, sou casada, mãe de dois filhos, trabalho há 48 anos com estética, é, na área da estética, e também sou agora consultora de bem-estar, né? Estou um pouquinho nervosa, mas já vou me acalmar. Ao longo da minha trajetória profissional, o cuidado sempre levei para esse lado. A beleza, a autoestima de muitas pessoas, percebi algo muito profundo, né? Que não é só na epiderme, na pele, o cuidado da beleza, né? Percebi que acontece na estrutura mais profunda do rosto, né? Que reflete aquilo que acontece no nosso rosto. Por isso, vim compartilhar com vocês esse tema tão especial. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, tá? Você já se olhou no espelho hoje? O rosto parece mais cansado, né? Mas realmente é o que a pessoa está sentindo. Então, se ninguém olhou, não se olhou ainda no espelho, né? Dá uma olhada, confere como é que está o seu rosto, sua verdadeira, né? O que está te afligindo. Mas em primeira mão, vamos pegar o nosso olhinho, que nós vamos falar sobre doTERRA, e doTERRA, né? De sua preferência, faz a inalação para nós ter uma boa aula. Ah, eu sou líder premier da doTERRA, né? E venho aqui falar para vocês hoje sobre esse rejuvenescimento inteligente na estética facial. Vou falar sobre a musculatura facial, que é a nossa estrutura, tá? Então, a gente olha esse derretimento no rosto, né, com a idade, mas não é a epiderme, é o nosso músculo, né, que vai ficando cansado. Então, a Anitta está botando ali, ó, a pele, as camadas da pele, né, a último encontro que a gente teve, eu apresentei e mostrei ali para vocês que existe epiderme, derme e hipoderme. A primeira camada é externa, né, a derme é a camada da germinação celular e a epiderme é a sua subcutânea, né? No caso ali onde tem a musculatura. Então a gente vai trabalhar a sustentação de toda essa camada de pele, essas três camadas de pele, que é a nossa sustentação. Junto na estética, né, a grande descoberta, assim, para mim, junto com as minhas clientes, eu, nesses anos de 48 anos que eu trabalhei com estética, o que que eu observei? Né? A penetração, depois que eu comecei a usar os óleos essenciais, a penetração é mais profunda. Então, a gente chega nessa musculatura que é a sustentação. Então, é o envelhecimento precoce, onde acontece tudo, que é a sustentação muscular. A nossa camada de pele, o nosso órgão maior, né, é a nossa pele, mas não é a pele, é a sustentação que faz que aconteça a flacidez e o envelhecimento precoce. Nós temos só na face 40 músculos, né, que precisam ser trabalhados e estimulados. Sem estímulo ocorre sim a flacidez. Então, os recursos naturais, né, que voltam a expressar a vitalidade, a leveza da vida da pele, né, a sustentação da musculatura. É isso que estou explicando assim, ó, porque é o que a gente vai estimular. Eu escolhi trabalhar com estética porque acredito que a beleza não é apenas a aparência, é a autoestima. E quando a gente trabalha essa parte de musculação, oxigenação e circulação, a gente também está trabalhando o nosso estima. Quando a gente está levando junto os óleos essenciais, junto com essa massagem, a gente também está trabalhando o emocional e o equilíbrio desse envelhecimento precoce, porque vem ali a gente volta, né, a falar que vem tudo do emocional. Se a gente está emocionada, a gente tem a estrutura também abalada.
a forma como as pessoas mesmo quando se olham no espelho e se enxergam, né? E não se reconhecem, né? Daí o equilíbrio, o estímulo da musculatura facial, né? O bem-estar, algo acontece quando a gente oxigena e ativa a circulação e trabalha a nível de musculatura, a sustentação, né? O brilho muda, tudo muda. O olhar da pessoa para si mesmo muda, porque a gente sente aquela firmeza, né, do tecido sendo estimulado através da massagem dos movimentos corretos. O músculo maior que a gente tem a sustentação do, do colo, pescoço e rosto, o estocleidomastoideo, que é o que dá sustentação para toda essa superfície. Então, a gente tem a estrutura firme, aonde vai refletir na nossa pele, na epiderme externo. Pode, né? Toda vez que a gente se olha no espelho, a gente vê, né, a nossa imagem, o envelhecimento com a idade. Então, assim, ó, não adianta procedimentos, né, caros, né, cremes, tratamentos temporários, porque tudo tem um efeito rebote. Se você começa a fazer um tratamento e acha assim que aquele tratamento vai te dar sustentabilidade para aquela estrutura, né? Não, aquilo ali a gente tem que ter perseverança e os olhos ajudam a fazer isso, né? E uma gota, duas gotas, você usando junto na massagem, no facial, junto com teus cremes, teus cuidados diários, você vai ver essa sustentação, né? Essa sensibilidade no resultado externo da pele. Mas que sustentam a nossa pele. Isso acontece com muitas pessoas, mas quase ninguém fala a verdadeira causa da estética, tá? O que que muitas pessoas acreditam que isso acontece, que é apenas por causa da pele externa. Não, existe algo quase que ninguém fala, que é o envelhecimento da musculatura, aquele elástico que vai afrouxando e vai dando aquele derretimento. Então, a partir do momento que a gente estimula a musculatura, a gente vai voltar àquele estímulo de firmar, né, dar vida a essa pele. Eu me lembro, né, toda vez que eu vou fazer um rejuvenescimento, não volta nisso, isso, obrigada. Não, naquele outro, no próximo. Toda vez que eu vou fazer um tratamento, né, esses três pilares ali, ó, firmeza, vitalidade, expressão mais leve. O que que a gente faz? A gente trabalha a musculatura facial. Eu lembro que as clientes chegam aqui muitas vezes, né, se sentindo muito desanimada com a própria aparência, né, que é aquela aparência envelhecida, o derretimento, ninguém gosta. Então ela fica se olhar e ela não se reconhece. Pois eu começo aquele trabalho com os olhos de um estímulo da musculatura facial associado, né, àquele cuidado com aquela pele, né, o que ela está precisando no momento. Então, não é só a firmeza, é a vitalidade e a expressão, assim, para ficar mais leve. A gente alcança o resultado, né, e eu nunca me esqueço, assim, ó, que quando a cliente chega com aquele olhar cansado, né, precisando da ajuda, os olhos já entram no emocional, já faz todo esse tratamento de reestrutura, né, do emocional, e depois ela volta e sente que o rosto mudou, né, porque a penetração dos olhos junto com os cremes da estética, na hora da massagem, da oxigenação, da circulação, eu sempre converso com a cliente, porque a gente não está trabalhando só aquela parte ali externa, é um estresse, é o emocional dela. E os olhos têm essa capacidade de entrar e ter essa penetração na membrana nossa celular. Isso aí já é repetido em todas as nossas aulas, né? Sobre o que é um óleo essencial. E a gente sabe que a penetração na membrana celular, o óleo ele vai diretamente no problema ali, né, ocasionado. Então a gente faz realmente essa reestrutura dessa firmeza e dessa revitalidade, evitando realmente as expressões mais leves e externas e devolvendo a autoestima e confiança para as pessoas, né, que vão perdendo vão ficando mais fragilizadas. Então, assim, ó, eu percebo que elas entram, né, cansadas
desanimada, e a partir do momento que a gente vai fazendo aquele toque, vai fazendo aquelas aplicações de estimulando e trabalhando a circulação e a oxigenação, e o óleo vai fazendo o efeito dele, grau terapêutico, e estimulando a corrente sanguínea e acalmando os estresses subcutâneos da epiderme, tá? O autoestima e a confiança da cliente ali deitada volta, né? Então ela sempre percebe, né, que não é só uma estética e a aparência dela naquele momento, né, ela começa a se reconhecer novamente. Pode ir. O poder natural dentro desses cuidados utilizados, né, os recursos naturais. Eu ali estou usando o hialuron, né? Quando eu comecei a trabalhar com os olhos, eu sempre pensei assim, eu trabalhei sempre em nível natural, eu disse, o que que eu vou fazer, né, para poder usar os olhos na estética. E o hialuron, ele me surpreende, porque ele é a nossa butolina tópica, nutrição, né, relaxamento muscular, equilíbrio emocional, né, integrando o bem-estar e devolvendo aquela confiança para cliente, né? A gente está alimentando, né, e reestruturando toda uma musculatura, tá? Eu sempre falo, o hialuron, você pode fazer as massagens faciais, né, trabalhando a musculatura devidamente ali, mas assim, ó, através dos olhos, tu podes escolher eu tenho diversos, tá, que eu uso na estética. Eu uso vetiver, mirra, eu uso lavanda, eu uso frankincense. Então, assim, ó, depende de como a cliente chega, tá? E essa massagem da musculatura realmente dá um efeito, um lift, né, de rejuvenescimento e tira todo o cansaço e o envelhecimento causado pelo estresse diário. Aqui eu preparei o protocolo, assim, né, do Hialurupon, que eu acho que o Hialurupon, no caso, seria a nossa butolina tópica, né, porque, assim, ó, não só é, como é que se diz, paralisar o músculo, porque eu não tenho nada contra esses tratamentos evasivos. Só que a gente, a partir do momento que a gente paralisa, tudo bem, a gente não tem as expressões expostas, mas a gente precisa trabalhar esse músculo, porque o que que acontece? Ele, uma hora, ele enfraquece. Então, se a gente mesmo com a butolina, você fez um botox, se você trabalhar, você não vai deixar a pele, o músculo cansado, é que nem um elástico. Ser bem simples. É que nem um elástico que com o tempo ele perde a elasticidade. E se você continuar trabalhando a musculatura e trabalhando aquele elástico, você vai ter por mais tempo essa pele mais firme. Então, assim, ó, nós temos esse óleo aqui poderosíssimo na estética, tá? Ele é a nossa butolina diária, tá? Eu falo isso diária porque, assim, ó, todos os dias a gente tem que repor. E a gente vai ter uma pele mais saudável ali na frente. Então, assim, ó, um sabonete, nós temos a linha da Virage, que daqui a pouco eu vou falar alguma coisa, que a gente pode lavar de uma maneira neutra, né? Aplicar com algodão, ó, com umas gotinhas e fazer os movimentos ascendentes sempre para cima, porque a flacidez do rosto, né? A gente tem que estar movimentando conforme a direção ali de cada músculo. Lembrando que são 40 músculos que a gente está mexendo. Então, toda vez que a gente fizer uma massagem, os movimentos têm que ser para cima. E o óleo, como ele é compatível, né, com a nossa membrana celular, ele vai ter um acabamento e um resultado melhor nesse tecido, tá, nessa membrana celular. A região do bigode chinês, todo mundo reclama, né, dessa região aqui, ó, dessa sustentação, tá? Então a gente precisa dedilhar com os dedos, né, movimentos ascendentes para cima, tá? É bem fácil, tá? A gente pode fazer isso à noite com o óleo que você escolher, tá? Temos diversos, eu uso vários na estética hoje em dia, tá? Deslizando sempre com movimentos ascendentes para cima, tá? E sempre fazendo 10 minutos. Uma vez ao dia é o suficiente para você eliminar essa partezinha do envelhecimento aqui, ó, tá? E assim, ó, quando a gente tem a pele tratada, tá? A gente sente a musculatura, a gente sente o colágeno.
tá? Então, isso aqui, ó, vai trabalhar, a massagem vai trabalhar a musculagem, o Isso é músculo, né? A verdade. sustentação. Não é uma massagem que a gente vai fazer leve, é uma massagem que a gente tem que saber e sentir a musculação. Então, a gente tem que pegar pontos, né, e fazer o trabalho da musculatura facial, tá? Se a gente fizer isso, a gente vai ter um rosto mais suave, mais leve e envelhecer com dignidade. Eu sempre falo para minhas clientes, tá? A forma de compartilhar a estética é respeitar o nosso corpo, tá? Valorizar o nosso natural. Tá? O que entende a beleza não precisa ser agressiva. A gente pode se envelhecer se olhando e se gostando. Porque geralmente quando a mulher é casada, ela tem um parceiro, então não adianta ela se encher de botox, se encher de preenchimento e não se reconhecer mais a sua identidade ali no espelho, tá? Ela tem que ter a docilidade, né, de envelhecer junto com aquele parceiro que ela escolheu, né, e se aceitar um pouco. Então, o uso, né, dos óleos, né, vai dar essa suavidade, né, nesses sucos, vai trabalhar as pequenas linhas e vai te deixar assim, ó, com a aparência, tua identidade. Né? A maçã do rosto, os lift que a gente tem pontos aqui, ó, que aperto e trabalham a nossa butolina natural, que é o nosso colágeno, né? Então a gente sabe que isso aqui, ó, a sustentação, ó, da mandíbula, né? A gente trabalha e consegue manter os contornos faciais, tá? E os olhos vão fazer essa sustentação, né? Todos eles, qualquer óleo que você, né, trabalhar, bota uma gotinha e faz aquela aplicação que eles, assim, ó, por ele ser compatível com a nossa membrana, todo esse resultado aqui, ó, vai ser nessa grande área. E é uma gota só. Eu não estou lendo os slides porque vocês estão acompanhando e vocês estão vendo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm a liberdade de me perguntar, tá? Então, assim, ó, sempre com dedilhar de dedo, sempre movimentos ascendentes, pescoço, tá? Movimentos ascendentes para cima. Isso é uma maneira de trabalhar a musculatura. Tem que ter, melhora realmente, tá? E ativa a circulação, melhorando a musculatura e melhora a firmeza e os traços de expressão. A massagem, como eu expliquei para vocês, os contornos da mandíbula, tá? Sempre movimentos ascendentes, a nossa movimentos do rosto, sempre movimentos ascendentes. É bem aquele movimentozinho ali, ó, nas têmporas, na testa, tá? Movimentos ascendentes sempre para cima, tá? Para as laterais, sempre, né? Movimentos ascendentes para cima, ajudando a relaxar as linhas de expressão. Essa linha aqui, assim, ó, tá? Isso aqui a gente trabalha, ó, tá? A gente pode fazer automassagem em casa mesmo. Terceiro olho não se aplica botulina, tá? Tem muita gente que faz, mas não, a botulina aqui não funciona. Então, esse dedilhar aqui, ó, com o teu óleo, tá? Vai abrir isso aqui. Você pode fazer essa massagem, movimentos que você está sentindo a musculatura. A pressão de uma massagem é o nosso dedo. Quando o nosso dedo fica aquele branquinho ali, ó, é a pressão. Então, a sensação que a gente tem que ter é a firmeza dessa massagem, tá? Então, a gente faz, não precisa ser massagista para fazer esses movimentos, é leve e suave, ó. Só o fato de fazer assim, a gente já está oxigenando, tá? Toda a nossa musculatura, até aqui, ó, essa pelezinha que a gente geralmente faz a blefaroplastia, tá? A gente fazendo isso aqui, a gente já está dando também, levantando essa região, tá? Ó. Próximo. Os óleos essenciais, como eu falei para vocês, o frankincense é rejuvenescimento, regenerador, é a nível celular, né? O lavanda, ele tem uma infinidade de de indicações, mas assim, a gente tem que entender que ele, na estética, ele estimula o colágeno, ele é excelente para a estimulação do colágeno, então ele recupera também a nível celular. O Lacherum ali, que eu não sei, eu não
Esse nome aí para mim é meio estranho. É o Sempre Viva, tá? Eu amo trabalhar com Sempre Viva. Ele é excelente para linhas profundas, porque uma vez depois de vincado, tá? Você não consegue trabalhar aquilo ali, só se cortar a pele e jogar fora, é que nem uma estria. A estria, depois de rasgado o tecido, ele não tem como recuperar. A gente pode camuflar, mas não trabalha, não recupera. A gente só tenta amenizar. Então, a gente, com o Sempre Viva, a gente faz movimentos dedilhados, circulares, em cima, a gente consegue recuperar aquela linha mais profunda. Para uma hora que tu for fazer a botulina, o Botox, né? Porque eu não sou contra, pode fazer para um evento, para uma ocasião, você está apresentando com o teu perfil ali, né? Teu cartão de visita, tudo bem. Né? Só que você, pois aí, se você trabalhar o tecido, tá? Ele vai dar uma, como é que se diz, vai tirar aquele vingo, aquela marca, tá? Agora o movimento não vai ficar, né, como é que se diz, paralisado. Então tu podes fazer o frankincense ou hialuron, né, e trabalhar de uma maneira que, ó, tá? Dá uma leve seguradinha aqui assim, ó, tá? Dele vai penetrar por si só, pois aí o que que acontece? Vai ter essa firmeza dessa área. Nessa área aqui, a gente é quase ausente da terceira camada da pele, que é a musculatura. Por isso que a gente tem essa parte aqui, ó, mais... tem pessoas que têm muita retenção de líquido e tem mais aquela bolsa, né? Então, o hialuron, o frankincense, tendo cuidado com o olho, porque a gente não vai botar, a gente sabe que se botar dentro do olho ali, a gente vai sentir, né? Mas, ó, tá? Eu faço isso aqui tranquilo, ó, tá? E trabalho, eu mesmo trabalho a minha, sempre a massagem do olho de fora para dentro, sempre, tá? E sempre o dedilhadinho aqui, ó, do dedo, ó, mais suave, não precisa ter tanta pressão, tá? Trabalha essa parte da blefaroplastia e trabalha essas linhas que vincam o nosso olhar. Tá? Pois aí, o dia que for fazer uma botulina, você não vai ter expressão marcada porque você está tratando em nível de epiderme, derme e hipoderme, que são as três camadas alcançando a musculatura que vai dar sustentação e equilíbrio na firmeza e na hidratação, né, mais profunda. A frequência, né, do lift que a gente pode fazer diário é uma vez, né, de preferência à noite, que é a noite que tu vai relaxar mais, 5 a 7 minutos, tá? Pode estar assistindo a TV, tu podes pegar ali e ficar fazendo ali enquanto tu tá escutando, tá vendo? Quando tu vê, tu fez aqueles 5, 7 minutozinho, tá? Pois aí você vai ter uma pele mais firme, o rosto mais levantado, o bigode chinês e o brilho da aparência. Eu sempre faço e faço protocolo, eu já faço para as clientes um rolãozinho, tá? Eu coloco tanto mirra como frankincense, que é o frankincense, quando a gente faz um blend, todo mundo, vocês são consultoras, né? Não são cliente preferencial, eu acho que a maioria aqui é consultora, sabe que o frankincense, num blend, ele vai ativar os outros óleos que a gente vai usar. Então, eu sempre uso um óleo hormonal, tá? Eu uso o Sim, mirra, o vetiver, tá? eu acho. E gosto muito de Linda. colocar também o lavanda para estimular o colágeno, tá? O frankincense, que é para potenciar, e nunca deixo de usar o hialuron, tá? Porque é a nossa botulina. Então, boto num vidrinho de 10 ml, 5 gotas de cada, tá? E completo com óleo de coco. O nosso óleo de coco é maravilhoso para tudo, tá, gente? Eu na estética, hoje em dia, não fico mais sem. Eu uso para qualquer tipo de lift. Eu uso ainda muitos cremes, né, da área médica, mas eu uso muitos óleos. E quando hoje em dia eu não faço com os óleos, as clientes já me cobram. A Sandra, não vai usar porque ela chega aqui de um jeito cansada, como eu disse para vocês, e elas saem se olhando, se reconhecendo no espelho. Isso aí é imediato, é numa aplicação. O resultado é excelente. Ó, na estética também, aqui tem uma pele antes, né? É uma pessoa que vocês conhecem, a Carol, a esposa do Tiago. Nós estamos trabalhando a mancha dela de alguns anos que ela tem. Se ampliar ali a foto, vocês vão ver melhor, né? A verdadeira beleza
as manchas ali é o emocional. Então, ela já está cuidando disso tudo, mas é a nossa aparência. Então, assim, ó, a nossa confiança, né, de ver a pele com vida, com rejuvenescimento. Ela chegou com essa pele totalmente opaca, sem brilho nenhum, né, e toda manchada. Né, e ela tem a estrutura do rosto lindíssima, porque ela tem as feições, né? Ela não precisa, ela é perfeita. Então a gente só tinha que cuidar um pouquinho dessa pele dela, né? Dessa autoconfiança dela. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Porque eu estou usando muito óleo essencial na pele da Carol, tá? E ela está usando o blend com copaíba, frankincense, lavanda e hialuronium e mirra e vetiver, tá? Para clareamento. Ela tá usando de manhã e à noite e a pele dela mudou assim em 4 sessões. E o melasma, a vida, o rejuvenescimento de uma pele assim é difícil porque tem muita queratose. A nossa célula se renova a cada 28 dias. E essa renovação de células não significa que vai renovar todas elas juntas. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, assim, ó, é a constância do tratamento, do lift que a gente faz, que vai dar esse resultado depois, tá? A autoestima, confiança, bem-estar, o amor próprio, isso aí é se olhar no espelho e se reconhecer. Tá? Voltar a se reconhecer e ver que a pele tem vida, tá? Eu tenho 63 anos, eu tenho envelhecimento, eu agora emagreci com os óleos essenciais, que eu fiz uma desintoxicação e emagreci 12 quilos, tá? Uma hora eu falo sobre isso. Eu emagreci 12 quilos e assim, a minha pele, ela tem sustentação, tem colágeno. Eu sei que estou com os traços envelhecidos porque eu não tenho preenchimento nenhum, não tenho botox, não tenho botulino, eu só estou usando a área estética junto com os óleos essenciais que eu sou apaixonada. E o resultado na minha pele, assim, ó, se alguém ver, eles vão ver que tem vida. Né? Agora eu vou partir para esse outro lado para tentar afirmar e amenizar a profundidade para depois eu fazer alguma outra coisa, mas dentro do procedimento natural, né? A pele da Carol, quando ela volta e ela se olha no espelho, ela já vê diferença e ela vê assim, ó, renascer aquela vida no tecido da pele dela. A forma da estética no futuro, né? Ela vai ser mais natural, gente. O pessoal vai procurar mais os nossos óleos essenciais, então a gente tem que estar preparada para indicar eles, né? Assim, ó, a nossa célula, ela é inteligente, ela sabe, ela sente aquilo que ela está absorvendo. Quando é um sintético, ela não tem aquele respaldo, né? Do resultado, o resultado imediato. Quando eu deito a cliente aqui, pena que eu não bati a foto assim, eu deito antes de fazer e eu deito porque eu já tenho 48 anos, então eu não tiro mais muitas fotos. Mas eu estou voltando a tirar por causa dos óleos essenciais, porque toda cliente que senta aqui e eu faço a massagem, eu trabalho a musculatura, trabalho ali em termos de lift ali, o deitar e o levantar, o resultado é impressionante e não precisa fazer nenhum tratamento invasivo. Então, se a pessoa tiver constância, ela vai evitar muita coisa ali na frente. A beleza, ela é progressiva. À medida que a gente vai fazendo, a gente vai vendo o resultado. Uma estética, né, quando a gente faz da maneira natural, inteligente, ela respeita o corpo e valoriza o natural, tá? Eu queria compartilhar isso com vocês, que os olhos são, a gente sabe, né, que eles são poderosos. Com 22 minutos está no nosso cérebro. Então, 2 minutos está em toda a nossa corrente sanguínea. Em 20 minutos, né, ele trabalha todas as células e moléculas do nosso corpo e ele faz o que tem que fazer. Na pele, na musculatura, não é diferente. Ele é poderoso. Então, a verdadeira estética não é parar o tempo, é tratar e dar vida àquela pele. Né, para a gente ver o resultado. Então, assim, ó, isso me surpreende cada cliente, assim, ó, do jeito que ela chega, às vezes o estresse subcutâneo, às vezes é um emocional abalado, né? O resultado é muito positivo e o resultado sempre me surpreende, tá?
Nós temos olhos, né, na doTERRA, eu botei ali os mais comuns, mas nós temos uma infinidade. Eu agora, esses dias, eu estou usando em algumas clientes uma manjerona, tá? Eu não estava usando antes, né? Eu sempre usei muito o balance durante o dia para não provocar o sono na minha cliente, né? Lavando eu misturo muito para fazer aquele equilíbrio, né? E para ativar o colágeno, né? Mas eu estou usando agora o manjerona e eu estou vendo assim uma receita, assim uns resultados excelentes, extraordinários em cada pele que eu mexo. O resultado é imediato. Tá? Eu uso muito lavanda, melaleuca, copaíba, vetiver, o mirra, o líbano, hialaropom, o sempre viva, não esquecendo do nosso colágeno, que ele trabalha, né? Ele tem todos os componentes ali, e ele trabalha cabelo, pele e unha, que é o nosso externo, e a gente precisa desse cuidado. Então, nossos nossos suplementos, né, que seria atualmente o colágeno e o Leaf Shot, né, são importantíssimos para a gente evitar esse envelhecimento precoce da nossa epiderme, tá? Trabalhando também a sustentação muscular, porque ele age, né, na profundidade. Eu não vou falar muito sobre os produtos assim, passo a passo ali, porque vocês conhecem o benefício de cada um. O Mirra mesmo, a hora que eu faço uma massagem, ele, quando é um pós-acne, eu coloco Milaleu, que é o Mirra, ele é um antisséptico maravilhoso, e ele tira toda aquela inflamação daquelas bolsas mais profundas, e não fica com cicatrizes, tá? As minhas peles acneicas, eu não deixo cicatriz nenhuma na pele delas. Próximo nesse. Pois aí nós temos, né, o que eu tento indicar para todas as clientes, tá? É o nosso home care, que seria o tratamento em casa, né? Que é a linha da Verage, que nós temos a solução de limpeza, nós temos o tônico, temos o sérum hidratante, né? Temos o Salubelle, que é excelente, tem o da hidratante facial também, com ácido hialurônico, sendo que agora, na promoção do consumidor, se eu não me engano, tem o Hialuron e tem o creme hidratante Virage, que está em promoção, tá? Vocês dêem uma olhada, vocês não esquecem. É uma linha que você já conhece também, e eu realmente eu indico para as clientes como home care em casa, porque tem que fazer o tratamento estético em cabine e tem que fazer o acompanhamento em casa. Eu preparo muitos blend também, né? Se a pessoa não vai comprar o Salubelle, eu faço os blend ali, como eu já dei ali a dica, e, e deixo na questão da cliente, sendo que a gente não pode esquecer também do nosso filtro solar, tá? Filtro solar, hoje em dia, a gente tem que usar ele até numa luz branca, né? O celular que a gente usa diariamente. O Live Shop, como eu disse, né, é outro dos nossos suplementos, que é antioxidante, né? Ele é bem completo. Já foi falado muito sobre ele, mas eu estou colocando aqui só para lembrar vocês que quem puder fazer a dose diária dele, né, tanto com o Live Shot como o colágeno, vai ajudar muito na questão da pele saudável, das expressões, tá? Rejuvenescer não é rejuvenescer não parecer outra pessoa, né? Como é que eu posso dizer? Porque às vezes as pessoas fazem tantos procedimentos que a gente às vezes não reconhece, né? É voltar a reconhecer a melhor versão de si mesmo. Então, assim, ó, quando uma pessoa volta a se reconhecer no espelho, é muito mais que uma estética, isso é uma transformação. A minha gratidão a vocês, né? Se eu compartilhei algo que fez sentido para vocês hoje, se vocês fizerem ver a recuperação, a vitalidade de forma natural, eu fico muito feliz, porque eu busco esse lado da natureza, né? Buscando cada vez mais compartilhar isso com os olhos do terra, né? Ter esse cuidado e a verdadeira estética não é lutar contra o tempo, né? É o que eu penso, é aprender a cuidar de nós mesmas
com a inteligência, equilíbrio e naturalidade, né? E a gente tem isso nos óleos essenciais, tá? Eu sou muito grata pela presença de cada um de vocês aqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa, quiserem fazer alguma pergunta, tá? Eu estou à disposição. Essa apresentação vai ficar gravada, né? A Anice tem o canal ali do YouTube, já está colocada lá na frente, tá? Para vocês que queiram depois dar uma olhada, tá? E se tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem. Sandra, Oi, parabéns pela apresentação, excelente. E tem algumas perguntas para você, né? Então vamos lá, quem fez perguntas aqui, tem algumas dúvidas. Eu vou ver aqui, ler aqui para ti, aí, né? Você pode. Aqui a Eliane falou que gostou muito do tratamento com essa estimulação de massagem. A Rose perguntando se pode misturar com hidratante Verage. excelente, muito bom. Pode botar no creme Verage, pois ela vai escolher o que ela precisa, né? Ela pode usar um hormonal, né? O hialuron que faz o efeito da butolina, o frankincense para potencializar, em vez do óleo de coco, né? Bota o mirra, o vetiver, né? Que vai dar sustentação e trabalhar mais a profundidade e a nutrição dessa pele. Completa mais o tratamento dela, tá? Seria para firmar. Seria para. A firmeza, Rose, tu vais usar o frankincense junto com o hialuron, junto com essas dicas que eu te dei. Eu sempre gosto de colocar um hormonal junto, tá? E o lavanda, porque o lavanda também estimula a nível celular e estimulando o colágeno, então a sustentação vai ser completa. Isso. Dicas maravilhosas, excelente. Se alguém desejar abrir o áudio e conversar com a Sandra, fazer alguma pergunta, também poderia, né, Sandra? Pode perguntar que eu vou tentar responder todas. Aqui. A Rose pergunta: qualquer um desses óleos eu posso misturar no creme? Pode. Qual é o óleo que tu pensa em misturar, Rose? Hialuron, frankincense, mirra, lavanda. Pode La- usar até, Eu estava pensando na lavanda. pode usar o lavanda junto com frankincense e hialuron. E pode botar também uma gotinha do melaleuca, tá? Que Tá, ele vai agir como, ele vai tonificar ali a pele para penetrar mais os princípios ativos. tá. Outra dúvida que eu tenho é quanto assim, ó. Eu posso usar o Virage misturadinho um pouquinho nos olhos, tudo. Isso de noite, mas eu posso usar de dia Pode também? usar do, pode usar, pode usar do dia também com o filtro solar em cima. E Só pode ser tem que ter qualquer. cuidado com o cítrico, tá? Sim, sim, o cítrico sim. Mas eu digo assim, é qualquer filtro solar de qualquer marca? A Doterra tem um filtro solar agora, tá, Rose? Ah, tá. Fora da Doterra, pois aí eu tenho da área médica, né? Que geralmente a gente procura um filtro solar à prova de água, né? E à prova de suor. Tu sabes que o suor é o pH salgado, então a Sim. gente tem que ter essa docilidade. O que que acontece quando não tem a prova de suor e a prova de água? Eles têm que ser reaplicados de hora em hora. Tá? Hum, Então a gente tem que ter esse cuidado da reaplicação, tá? Então, da área médica ali, você tem a durabilidade de 8 horas, né? Pois aí tu vai ver como é que tu vai fazer esse procedimento. tá. E quantas vezes eu devo fazer no dia essa aplicação? É só 2 vezes ao dia, tipo uma de manhã e uma de noite? Se a pessoa tem a pele muito oleosa, os poros abertos, eu aconselho a lavar mais vezes o rosto durante o dia e sentir água para hidratar, tá? Tá, Pois aí limpa aquele excesso da oleosidade e reaplica. tá. E a pele madura?
A pele madura, ela, a gente, os cremes ali, a linha da viragem, ele é suave, então você pode reaplicar mais vezes ao dia. Ele não vai tirar os teus princípios ativos ali, nem a tua umectação, né? Ele vai ter um equilíbrio, né? Só vai tirar o que a pele expeliu, as toxinas. Então, pode lavar se tivesse sem a vontade de lavar e sentir a água no rosto e reaplicar, pode fazer 2 até 3 vezes ao dia, se quiser. Tem pessoas que transpiram muito, né? Então, pode fazer. Se não é de manhã, a gente aplica para trabalhar durante o dia, né? Porque vai ter o processo do dia, e à noite, quando chega, a gente limpa para poder dormir e a pele fazer aquela limpeza, porque quando a pele descansa à noite e dorme, ela transpira e elimina todas as toxinas, tá? Uhum. Pois aí durante o dia a gente lava, porque depois a gente vai tirar aquelas toxinas que a pele colocou para fora e a gente vai, né, trabalhar com a pele saudável novamente, limpa. Entendi. Uhum, entendi. Tá, e não, então daí eu devo escolher então um filtro solar indicado por um médico, um dermatologista? Porque assim, Não, a doTERRA tem um filtro solar, tá? Só que você vai ter que aplicar mais vezes ao dia, conforme a tua pele transpira. tá, não, mas eu não transpiro tanto assim, a minha pele, não, não é assim. Eu tô falando mais porque Pois assim, eu aí tu senti uma olha. diferença. Eu já senti É. uma diferença sem fazer tudo isso. Imagina se eu faço tudo isso. É. Tá, o Rose, tem assim, ó, do Terra tem um filtro solar que foi lançado, eu ainda não obtive ele, tá? Então eu não posso ver ali a recomendação que ela está recomendando a reaplicação do filtro solar. Na Tá. área médica, nós temos filtros solares, tá? Que é recomendado de 6 em 6, de 8 em 8 horas, depende. Cada Hum, um tem uma indicação atrás, né, na indicação. tá. Então, meu Ah, próximo pedido, eu vou pedir um filtro solar que eu ainda não tenho da doTERRA. É muito bom. Eu estou o, usando uma marca conhecida que é da Mary Kay, né? Eu também gosto bastante dele. Ele é muito bom também. Aham. Pois aí fica né, a critério da cliente, porque é uma coisa que a gente não pode ficar sem o filtro solar, né? Ainda mais É, nesses tempos agora muito quentes. não, exato. E assim, ó, parabéns pela tua pele. Lindíssima a tua pele, lindíssima. Ai, Nossa, para tua imagina, idade, jamais eu ia dizer que tu tinha nem 60, que dirá 63. Nunca, sessenta e nunca. três anos e agora eu emagreci 12 quilos, então eu estou sentindo a pele, né? Que a minha pele Ah, sempre teve um respaldo, porque eu trato ela, eu comecei a trabalhar com pele, com estética, por causa da minha pele, com 15 anos eu tinha acne, que a minha tia tem a pele toda marcada, com cicatrizes de acne, então eu comecei a trabalhar na estética por causa da minha pele, porque eu não queria ficar com a pele marcada, e sim, eu era uma pessoa que eu limpava o rosto de manhã, à tarde, à noite, sabe, toda hora que pudesse estava limpando, porque eu queria asepsia da pele para não marcar. E eu consegui, porque eu não tenho uma cicatriz. olha só, né? Como é que é as Não. coisas. Menina. Geralmente a gente vai trabalhar com aquilo que nos incomoda, né? Exatamente. Você foi trabalhar com a estética. Eu nasci e cresci numa farmácia, né? Os meus pais sempre tiveram farmácia e eu não queria trabalhar com farmácia. E o primeiro emprego que eu tive foi na drogaria catarinense. Pois eu disse, eu me recuso a trabalhar com farmácia. Pois aí eu Ah, fui para o lado da beleza. Pois aí eu sim. fui supervisora e fui aí, trabalhei na área de Santa Catarina com Helena Rubinstein, anos. Só que Ah, pois aí eu tratei a minha pele. sim. Sandra, É. tem outras Oi, perguntas aqui. Muito por legal. favor, pode perguntar. Muito obrigada, Então, viu? só que continua, a Gláucia, ela pede para manchas na pele. Dicas. Manchas na pele, Cláudia, geralmente é fundo emocional, gravidez ou até mesmo o estômago, né, o fígado. Tu podes usar o Copaíba, né, num rolãozinho de 10 ml, tá, Cláudia? 10 É, ml, tu vais botar cinco Gláucia? gotinhas, é Gláucia, né? Uhum. 5 gotinhas de melaleuca, 5 de copaíba, 5 de lavanda e 5 de frankincense. Se tu tiver um pouquinho, uma idade, Cláudia, tu podes usar também o gerânio, tá? Pode usar esse blend, completar com óleo de coco, usar de manhã e à noite, tá? E sempre o filtro solar em cima. Uhum.
E lembrando que no canal do YouTube, na apresentação anterior, que a Sandra também está lá numa outra apresentação, tem várias dicas e receitinhas ali, né? Um protocolo para manchas na pele, diversas questões de pele, né, Ah, Sandra? a Gláucia colocou ali 51 anos. Pode botar mirra também, tá, Gláucia? Ah. E Bota o mirra, tá? O lavanda, tá? Pode botar o gerânio, tá? O frankincense e o hialuron, hum, a tá? E Itanês, não esquecendo do copaíba, porque é para manchas e já estou completando ali para fazer rejuvenescimento, tá? Completo com o nosso óleo de coco, que é excelente. a Itanês, ela usa toda a linha Verage. É necessário acrescentar outros óleos junto? Ela pode fazer um blend, porque o blend auxilia bastante nessa prevenção do envelhecimento precoce. Porque o envelhecimento precoce, o que que acontece? A gente envelhece com o estresse do dia a dia, diário, né? Então, ela pode fazer um blend e usar embaixo dos olhos, né? Do creme ali, da viragem. Limpa, tonifica, aplica o rolãozinho e depois bota só um pouquinho do creme. É o suficiente. E o rolãozinho, como é com óleo ali do óleo de coco fracionado, também é só um pouquinho e ele vai ser mais completo, o rejuvenescimento, porque a gente não faz para o hoje, a gente faz para o amanhã. E sempre lembrando que a mulher não trata o rosto para para um parceiro, a gente trata para competir com a mulher. Então a gente tem que ter essa docilidade de manter e evitar o envelhecimento precoce. A gente envelhece com tudo, a nossa alimentação é, né, o nosso estresse diário, então, a gente pode prevenir um pouquinho com o Rolon embaixo do creme viragem. Ou preparar como a Rose está fazendo ali, no próprio creme viragem. A Daisy pergunta quais os óleos e quantia para as manchas. Até você já comentou, né, Sandra? A mancha é para 10 ml, eu coloco 5 gotinhas. É o copaíba, melaleuca, pode botar o frankincense e o frankincense, pode botar o vetiver também. Porque assim, ó, ele vai potencializar e vai evitar o envelhecimento. A Daisy tem que idade, Daisy? Não falou ali. Porque assim, ó, a butolina, que é o nosso hialuron, ele é excelente. Ele pode ser ingerido, mas assim, eu recomendo sempre que coloque ali 5 gotinhas também. Fica mais potencializado esse blend. Tá? A gente tem isso na mão, eles agem de diversas formas, além do melasma, já vai evitar a profundidade das expressões e o tratamento do tecido, né? Evitar aquele envelhecimento, porque o envelhecimento é quando a gente não tem o colágeno, que fica aquela pele fina, né? Então a gente está estimulando para ter a pele com colágeno, para não ter perda de massa muscular, Uhum. manter o colágeno. E tomar o nosso colágeno Live Shot, que é nosso suplemento, né? Isso aí a gente não deve esquecer nunca. Como nós somos produto do produto, então é necessário que a gente faça o uso disso, para a gente até poder estar divulgando para as pessoas. Tem mais uma pergunta ali sobre a harmonização facial da Steph. Gostaria de A saber se ajuda a harmonização. harmonização facial, pois não gosto muito do meu rosto. A harmonização facial eu faço através da massagem. Se eu for fazer uma apresentação para vocês desse lado aqui, fazer o trabalho de musculatura, tá? E deixar esse lado aqui sem, eu já fiz isso na área da estética, sem os óleos essenciais, que hoje eu sou apaixonada porque o efeito é muito mais imediato e é mais profundo. Eu levanto toda essa área aqui e dá para ver a diferença de um lado para o outro. Então, assim, ó, o uso, a aplicação é diária, tá? E com a constância a gente vai ter um lift total do rosto, né? Só que a pessoa tem que fazer no mínimo 10 minutos, né? Todo dia. Pode ser uma vez ao dia. Eu recomendo à noite, porque à noite é mais tranquilo para a gente. Depois vai dormir, o outro dia a pele está perfeita. É isso Tá? aí. Não precisamos preencher Tá nada. sim. O Botox, a gente tem pontos de Shatson,
tá? Tem pontos de Duin, tá, que a gente trabalha e a gente estimula, tá? A recuperação daquele tecido, da sustentação das nossas três camadas, que é a musculatura. Então, é um tratamento inteligente que a gente tem que estimular. São pontos. Quando eu faço a massagem, a gente já aperta isso aí, ó, são pontos que a gente vai fazer em toda a face do rosto. Isso. Sandra, muito obrigada, né? Parabéns pela apresentação, acrescentou muito, muitíssimo. E a gente agora tem uma orientação de uma profissional no uso dos óleos essenciais na questão da estética. Parabéns. Obrigada. Espero ter ajudado a todas, eu é que agradeço pela oportunidade, porque isso é uma transformação em mim, é uma coisa que eu estou vencendo dia após dia, mas eu vou chegar lá.